Olá, seja mais do que bem-vindos, agradeço você pela inscrição, lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. Antes de eu começar esse vídeo, agradeço a todos vocês mesmo de coração, obrigado por estar sempre aqui comigo, na nossa guia também aqui de comunidades, vocês estão sempre curtindo, dando aquela força, aquele apoio, enfim, agradeço a todos vocês sempre. Vamos de kit, o kit mais barato que a gente encontra hoje em dia aqui no AliExpress é os kits da Jincha, tá? É um tipo de nome chinês, eu tive que usar o Google Tradutor aqui e basicamente ficou isso daqui, pelo chinês simplificado. Essa empresa ou quem fabrica esse tipo de kit se destaca pela questão do valor, tá? São valores em R$250, você já tem um kit aí na sua casa para você começar a fazer os seus trabalhos, né? O seu estudo, você que está na faculdade, você precisa de um computador urgente e você pode comprar um desses kits aqui que são vendidos aleatórios aqui dentro do armazém do AliExpress, tá? Então a primeira coisa que a gente fala aqui é a questão de chipset. O chipset ele vai variar bastante, pelo menos em dois. A gente tem aqui o autêntico X79, que é o que a gente mais gosta mesmo, né? E logicamente o C602. Paulo, qual a diferença deles? Para uso que você vai utilizar, tanto na questão de jogos que a gente tem a nossa comunidade game aqui dentro do YouTube, perfeitamente normal, você não vai perder desempenho nenhum. Para trabalho, enfim, você não vai ter muita diferença com questão de chipset, não. O socket que a gente tem nessa máquina aqui é o 2011. Cuidado não confundir com o 2011-3, que pertence ao outro tipo de chipset. A gente tem suporte para a linha V1 e a linha V2 aqui. O mínimo de fonte continua sempre sendo 500 com potência real. Escolha uma fonte que você possa confiar, que você viu aquele tutorial lá no YouTube lá. Poxa, essa daqui eu confio, então você pode colocar ela aqui tranquilamente, mas ela tem que ser com potência real. O formato da placa é micro ATX, embora pelo menos nas imagens que a gente está vendo aqui ela pareça uma mini ITX, mas não, ela é uma micro ITX e ela tem um tamanho normal, como eu gosto sempre de falar. Vou deixar aqui um slidezinho para a gente ter uma noção o que seria uma micro ATX, tá? Em todos os vídeos que a gente for fazer aqui sobre a questão de kits, o que tem de verdade neles, a gente vai colocar esse slidezinho aqui para você se aprumar basicamente aí e ver qual tipo de gabinete você vai combinar com ele. A gente tem um limite aqui até de 64 GB, né? A gente tem um suporte logicamente para apenas 2 canais, até porque é uma X79, não daria para você fazer grandes investimentos assim. Te aconselho, se você quer utilizar 4 canais, te aconselho você utilizar um outro tipo de placa-mãe que não seja tão de entrada assim como essa aqui, mas para um desktop simples que você vai montar aí para o seu computador de mesa, acredito que não teria nenhum tipo de problema você utilizar apenas 2 canais aqui não. Dissipadores, ok, a gente sempre fala isso aqui quando a gente está apresentando esses kits aqui do AliExpress, porque pode ser a placa mais porca que a gente encontra aqui no AliExpress, ela vem com dissipadores na central de VRM, isso é excepcional, tá? Às vezes não muda tanto, às vezes a porcentagem é bem pequena, de 1, 3, 4, 5%, mas se tem 5% de melhora na questão da temperatura ali dos VRMs, é bom, né? Coisa que a gente já não encontra aqui nessas placas que são vendidas aqui no Brasil. Então é um ponto excepcional aqui, então a gente sempre vai falar sobre a questão de dissipadores. Em memória RAM, a gente tem aqui o DDR3 com 1133 MHz, com o limite máximo que eles vão enviar aqui para você dentro do kit, com 16 GB de memória RAM. Então dá para fazer logicamente aqui o Dual Channel. São duas memórias de 8 GB para você estar utilizando aqui. Uma coisa chata é que o processador que vai ser enviado para você aqui, no caso 2630, ele tem um suporte ao 1600 MHz, tá? Então é meio complicado. Quando você compra um outro kit aqui da Jincha que eles enviam para você, uma memória que tem um suporte de 1600 MHz, ele já envia um processador que não tem esse suporte. Então é uma coisa ou outra, é meio estranho esses kits que eles enviam aqui. É muito complicado de tentar entender. Aqui eles asseguram para você que tem o suporte tanto para memórias de servidor ou logicamente para memórias de desktop. Te aconselho você utilizar simplesmente aqui, lógico, o de servidor mesmo, que não vai fazer muita diferença, uma vez que você já está comprando esse kit. Para que você vai colocar mais memória, né? Acho que 16 está mais do que suficiente para você trabalhar. Que é alta performance, vai para outro tipo de placa-mãe, uma Machines, uma Inanze, um Atermite e outras placas que a gente tem aqui, sai desse tipo de kit aqui. Esse aqui é mais custo-benefício
custo-benefício mesmo, tá? Eu falo pela questão do custo-benefício que tem uma junção aqui, né? Custo-benefício nada mais é do que qualidade e preço. A gente tem qualidade sim nesse kit, sim. Porém, ele é um kit mal montado, tá? Em falar assim, basicamente pra gente entender. O processador que comporta essa máquina aqui é o Zinho S5-2630V2. A gente tem uma contagem de núcleos de 6x12, arquitetura em 22, temperatura estável de 71, bem confortável, né? Para a maioria dos kits assim. Então provavelmente você não vai ter problema com alta temperatura, uma vez que a gente já acabamos de falar sobre a questão dos dissipadores que vai vir nessa placa aqui, então tá tranquilo pela essa questão aí. Consumo de TDP excepcional, 80, qualquer tipo de placa-mãe. Tem uma placa-mãe brasileira aqui, das mais fuleiras que a gente encontra, que aguentaria um processador com 80 de TDP, tá? E o clock boost final de 3.1, horrível para a maioria dos jogos. Você não vai ter uma alta performance com relação aos jogos, porém existe uma possibilidade da gente estar subindo isso daqui, porém a placa-mãe não vai aguentar. Você tá entendendo basicamente como é que são esses kits? Então é assim que funciona. Você compra isso daqui e usa isso daqui mesmo, sem a opção de fazer um upgrade aí no futuro. É isso daqui só e pronto, não tem muito o que se dizer. A gente tem linha produtivas ok, linha de jogos um ponto negativo e multitarefas mais ou menos. A gente precisaria de pelo menos 8 núcleos para poder ter uma linha ok aqui, que eu classifico assim dessa forma, tá? Logicamente, se fosse uma geração mais atual, né, colocar aqui um i3 da 12ª geração, não iria fazer diferença a quantidade de núcleos, tá? Iriam ter uma multitarefas excepcional. Mas está falando aqui desse kit, então basicamente a gente não daria assim uma linha assim multitarefas. É isso daqui para utilizar no dia a dia, né? Alguns jogos medianos, algumas combinações de placa de vídeo. Por sinal, deixa aqui nos comentários qual tipo de placa de vídeo você queria combinar com esse kit aqui. Em tecnologia de armazenamento e velocidade, a gente tem aqui apenas um slot de NVMe, né, que utiliza a interface M2, é mais do que suficiente. Você pode colocar aqui até 64 GB, coloca aqui 160, eu acho que, ou 128, não precisa mais do que isso não, e as outras portas você pode colocar um HD como armazenamento, tá? Não precisa mais do que isso aí não. Em velocidade a gente tem aqui tecnologia PCI Express 3.0, ela é compatível com a maioria das placas de vídeo que a gente tem, mediante, logicamente, a tecnologia que a gente tem no processador. Você pode estar colocando outros processadores um pouquinho mais aprimorados, tá? Mas que não eleve tanto assim na questão do TDP. Respeite sempre a questão do TDP. As notas finais que a gente tem aqui, pelo menos pela empresa Jincha que está oferecendo esses kits, você vê diversos kits aqui, eles dão garantia para o processador, para a memória. Acredito que processador você não vai ter problema, né? São processadores que estão sei quantos anos aí sobrevivendo a diversas empresas e agora vai estar na sua mão aí. Acredito que você não vai ter nenhum tipo de problema. Memória também eles dão garantia, né? O processador, memória. Porém é meio complicado, né? Garantia. Como que funciona essa garantia? Eles vão tacar de paraquedas aqui uma memória, uma vez que a gente tenta entrar em contato com eles e eles acabam que não respondendo mais. É uma luta, muitas das vezes até de entrar na questão da disputa. Então garantia de produtos da China é meio complicado, ainda mais se tratando dos armazéns, tá? Não tem nada a ver com AliExpress, são os vendedores que trabalham nos armazéns. É aquilo, né? Garantia da China não existe, comprou porque quis. Meio complicado isso daí. E aqui eles enviam através do suporte arquivos de BIOS e alguns drives. Por que já não enviam logo no CD e acaba logo com isso, né? Um CD hoje em dia tá tão barato, acredito que na China não seria tão complicado assim. É meio complicado a gente dizer. Se você tiver sorte de entrar no suporte e conversar com eles, tudo bem. Os meus agradecimentos aos meus queridos membros, logicamente também aos nossos canais parceiros e logicamente a você, vem fazer parte da nossa comunidade e a gente vai sempre estar junto.